Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série. Nesse vídeo estaremos trazendo para você um tema importante. Estaremos falando sobre o milênio, que é um período de 1000 anos, que os salvos irão ficar no céu. Nós iremos trazer para você versículos que irão enfatizar o que é que os salvos irão fazer no céu, como estará aqui a terra durante esse período, onde estarão os ímpios. Então, se você tem curiosidade sobre esse assunto, assista esse vídeo até o final. Meu nome é Thiago, do canal Thiago Mariano Desbravador. Uma das primeiras coisas que a gente deve saber sobre esse tema desse vídeo é que esse período de 1000 anos irá acontecer após a volta de Jesus, que os salvos irão para o céu e a terra irá ficar completamente desolada. O primeiro versículo que a gente irá abrir, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Esse versículo nos revela o período de tempo em que os salvos irão ficar no céu. E aqui revela também a função que eles irão exercer lá. Irão ser sacerdote, mas nós iremos ver isso mais à frente. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mais um versículo para você. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Mais um versículo para você. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em frente diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que acha escrito nos livros. Nesses versículos encontramos que os salvos irão ter autoridade para julgar. Os salvos irão saber lá no céu o motivo que aquela pessoa não se salvou. Eles irão ver o tanto de coisas que Jesus fez para que essa pessoa fosse salva. Iremos reconhecer que Cristo foi justo por não ter salvo aquela pessoa. Nós vimos em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, da ênfase de alguns livros. Tem o livro da vida, tem o livro em que é anotado os nossos pecados, e tem o livro dos perdidos. Então, aqui é aberto os livros para que fosse feito o julgamento. Jeremias capítulo 4, versículo 23 a 26. Olhei para a terra e eis sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Mais um versículo para você. Jeremias capítulo 25, versículo 33. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra, e não serão pranteados nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Esses versículos que a gente viu está dando a ênfase que a terra, durante o período de 1000 anos, estará sem forma e vazia, estará completamente sem nada, escura,
não haverá ave no céu, não haverá ser humano vivo. Fala, nesse último versículo que a gente leu, e os corpos das pessoas estarão espalhadas pelos campos. Aquele campo verde que antes dava fruta estará como um deserto. Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e o pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Está falando nesse versículo aqui que o único que estará vivo vai ser o mal. O diabo estará lá vagando pela terra com seus anjos. E a expressão prisão, essa expressão é uma prisão circunstancial, porque ele só estará ali preso por causa que não vai ter ninguém para tentar. Estará lá só ele vagando pela terra. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 a 7. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quanto, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Esse versículo relata que Satanás será solto após os 1000 anos. Mas, como a gente viu nos versículos anteriores, ele seria preso circunstancialmente, simbolicamente. Quando ele agora é solto, é por causa que os ímpios ressuscitam. Aí ele começa a atentar o povo novamente. Aqueles ímpios que estavam mortos ali na terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2 e o versículo 10. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e a morte já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Mais um versículo para você. Naum capítulo 1, versículo 9. Que pensai vós contra o Senhor, ele mesmo vos consumirá de todo, e não se levantará por 2 vezes a angústia. Esse versículo é um complemento dos versículos anteriores, pois um dos fatos que irão mostrar que o milênio acabou é os ímpios que ressuscitaram, e tem mais um, que é a belíssima cidade, a nova Jerusalém que irá descer do céu. Cristo vai ser lá no Monte das Oliveiras e com ele lá a cidade santa, a nova Jerusalém, a cidade esperada por todos nós, os salvos, vindo com a nova cidade aqui para essa terra. E aqui em Naum, como a gente leu, está nos dizendo claramente que no momento em que o mal for destruído, ele não se levantará pela segunda vez. Mas por quê? Por causa que o ser humano viu, percebeu como o mal é ruim, como o mal destrói vidas, causa tristeza, dor nas pessoas. E isso vai fazer com que o mal não se levante uma segunda vez. Isso Deus mesmo falou no seu livro. Apocalipse capítulo 20, versículo 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Versículo interessante esse. Também é um complemento dos versículos anteriores. Aqui, ele é solto da prisão, ele começa a tentar os ímpios, como eu falei. E ele começa a preparar ali aquele povo, falando na mente deles que eles podem conseguir tomar aquela cidade para eles. Fica inventando ali, mentiras. Como ele inventou lá no céu e como inventa para cada um de nós hoje. E ele prepara ali o exército para atacar a cidade santa. Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra,
e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Mais um versículo. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Nesses dois versículos também é um complemento dos versículos anteriores. A gente vai encaixando um ao outro para que a gente entenda. Esses versículos também continuam a história que eu estava falando, que o inimigo irá tentar aquele povo, os ímpios, os perdidos, e eles irão começar a marchar pela superfície da terra. Irão cintear, irão ali rodear a cidade santa. Nesse momento em que eles irão atacar, Deus irá mandar fogo do céu, muito mais quente do que o fogo que existe hoje, e uma lava ainda muito mais fervente e destruidora do que essa que existe hoje. Irá cair na terra, irá destruir completamente o mal, e os ímpios que foram junto com esse mal, Satanás, irá destruir todos. E nesse momento em que irá destruir o mal, a terra será purificada, irá ficar uma terra santa, porque vai ser nessa terra em que os salvos irão morar. Essa terra irá ficar como o jardim do Éden, irá ficar naquele tempo lá de Adão e Eva, vai ficar daquele mesmo jeito, para você ver como é Deus. Deus só quer o bem para a gente. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diz-lhe: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Ezequiel, nesse versículo que a gente leu agora, Deus fala para nós que Ele não tem prazer naquele povo que irá morrer lá no final dos tempos, aqueles que não aceitaram Ele. O que Ele mais quer é que os ímpios aceitem Ele, que Ele se converta dos seus maus caminhos e siga pelo caminho que lá em Mateus a gente encontra, que é o caminho estreito, o caminho difícil, que é o que leva para a vida eterna, que leva para a cidade santa, a Nova Jerusalém, que leva para os braços de Jesus. Deus quer que a gente aceite-o para que no final dos tempos a gente não seja destruído. A gente pode compreender nesse assunto que foi abordado nesse vídeo, que esse período de 1000 anos vai ser necessário para que os salvos venham compreender lá no céu por que aquela pessoa não se salvou. Muita gente lá no céu, quando perceber que alguns parentes não estão, irão chorar, irão ficar tristes. Mas Jesus irá mostrar no livro que fez muitas tentativas para que essa pessoa fosse salva. Deus sempre esteve ali. O anjo da guarda que fica ao nosso lado, ele está ali para nos ajudar a vencer as tribulações, a fazermos boas escolhas. Muitas vezes Deus usa pessoas para chamar a sua atenção, para você refletir. Deus, Ele só quer que você seja salvo. Ele não queria que o ser humano pecasse, mas por causa que o ser humano pecou, Ele teve que dar a sua vida. E se Jesus não tivesse dado a sua vida, a gente não teria o direito de salvação. Se hoje eu estou falando para você que vai existir um milênio, que as pessoas que aceitaram Cristo serão salvas, agradeça a Deus que mandou o seu Filho Jesus para morrer por nós. Agradeça a Jesus pelo esse sacrifício. Ele não hesitou em fazer esse sacrifício por amor a você. Deus está te chamando para que você venha tomar uma decisão na sua vida, de você aceitá-lo, salve-se no céu. Eu reconheço que Deus fez de tudo para que essa pessoa fosse salva. Deus é justo de verdade. E nesse momento será aplicado o versículo que está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não mais existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. No céu só será alegria. Você tomar uma decisão também. Pense na salvação das pessoas ao seu redor. Como é que a gente pode fazer isso para ajudar na salvação dessas pessoas? Você ajude ela na leitura da Bíblia, explique assuntos bíblicos, ore por essa pessoa e também compartilhe esse vídeo para essas pessoas. Esse vídeo irá ajudar para que as pessoas compreendam mais sobre a Bíblia. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários.
Deixe o seu like nesse vídeo, para que assim a gente venha cada dia mais alcançar um número maior de pessoas e compartilhar essa mensagem. Jesus está voltando. Esteja com Cristo durante esses 1000 anos no céu. Se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Valeu!